Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista, uma das maiores varejistas do Brasil, com mais de 300 lojas e uma receita bruta de 80 bilhões e 500 milhões de reais. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele acaba de completar 40 anos de uma carreira inspiradora. Foi sorveteiro, estoquista, vendedor, até virar CEO de um segmento do varejo que caiu nas graças do mercado e, sobretudo, do público. O atacarejo, tendo o Açaí Atacadista, uma companhia com mais de 80 mil funcionários, como uma das gigantes do setor. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista. Belmiro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Vamos começar falando desse segmento do atacarejo, a junção aí do atacado com varejo que tem ganhado força em tempos recentes no Brasil. E o grupo Açaí é um dos grandes exemplos, né? Por que a família brasileira passou a ver o atacarejo como destino das compras do mês? Obrigado pela pergunta. Antes disso, eu queria agradecer o convite, parabenizar o trabalho, seu Bruno Meyer, o trabalho feito pelo Show Business. Para quem estiver nos assistindo hoje, esperamos transmitir algumas informações importantes e falar de um segmento que eu estou há 37 anos, né, que é o setor atacadista ou setor alimentar. O atacarejo, como hoje é chamado, ou atacado de autosserviço, ou cash and care, como você bem disse, ele junta duas propostas: atender consumidores finais, ou seja, predominantemente famílias, sejam em compras abastecedoras e repositoras, mas também uma grande gama de empreendedores. O Brasil, como nós sabemos, é um país muito do empreendedorismo. Então nós atendemos desde bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, escolas, uma infinidade de segmentos que com isso, né, atendendo esses dois público-alvo, nós reduzimos o custo operacional e nos concentramos na principal proposta desse modelo de negócio, que é o quê? Preço baixo. Vender alimento, limpeza, perfumaria, com preços reduzidos em relações ao que nós temos em outros canais que operam no setor. O atacarejo é a resposta para o Brasil de hoje? Ele foi uma consequência de uma série de características do Brasil. O país nosso, nós somos um país de dimensões continentais, com uma malha logística extremamente custosa, uma complexidade tributária também e produtos de baixo valor agregado, principalmente o alimentar, o que faz com que seja difícil o transporte e principalmente a entrega ponta a ponta. Nas grandes metrópoles brasileiras, nós temos metrópoles muito adensadas com dificuldade logística. Então, esse modelo ele surge para atender esses dois públicos e numa pressão também de economia, né? Dado que também, infelizmente, nós somos um país de grandes desigualdades sociais, aonde você sempre teve, né, por mais que independentemente no momento agora nós temos juros elevados, uma inflação alimentar, mas sempre teve a necessidade do brasileiro de economizar. Então, o modelo ele nasce para suprir isso, começando na periferia das grandes cidades brasileiras, mas hoje o modelo, durante décadas de transformação, ele é um modelo que penetra em todas as classes sociais, desde a classe AB até a classe CDE e em praticamente todas as gamas de comércio. Para que você tenha uma ideia, Bruno, o setor responde hoje, todos os players juntos, por mais de 50% do mercado alimentar brasileiro. Isso, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás, é quanto? É uma crescente. 10 anos atrás era quanto, mais ou menos? O setor representava em torno de 20%. 20%? O setor muito passou... relevante, né? Exatamente. Agora, você está falando de um motivo definidor, que é preço baixo. A ascensão do atacarejo no Brasil nos últimos anos é porque vende mais barato e as pessoas estão atrás de produtos mais baratos. Quanto, em média, vocês vendem mais barato do que os
concorrentes de supermercados? Há uma diferença que ela depende da categoria, né? Mas quando o atacarejo ele começa, o formato dominante era o hipermercado no Brasil, que tem uma queda, né? Dado que quando o e-commerce principalmente entra, muita gente até acha que foi o atacarejo que disruptou o hipermercado, e não foi, foi o e-commerce. Há 20 anos atrás, se você precisasse de um forno de micro-ondas, você ia aonde? No hiper. Uma furadeira? No hiper. Celular? No hiper. Na medida que o e-commerce entre no produto de alto valor agregado, não perecível, o e-commerce é uma grande solução, você compra e recebe em casa, e recebe na porta. Isso aumentou os custos dos hipermercados, fazendo com que ele tivesse mais dificuldade de competir contra o atacarejo. A diferença de preço de um atacarejo em relação ao hipermercado era em torno de 15%. 15%, normalmente os estudos mostram que para você criar um novo formato de hard discount, na maioria dos países, quando você tem uma proposta de preço, que o preço é menor, em torno de 10% na categoria alimentar, esse modelo tende a ter sucesso, que é o que aconteceu. Então hoje você tem uma diferença a depender do operador, que vai de 12% a 15% em relação aos hipermercados ou em relação aos supermercados. Então, 12% a 15% mais barato. E aí fica a pergunta: como é que vocês ganham dinheiro? Primeiro, nosso negócio é um negócio de margem baixa. Então, o que a gente busca ganhar é principalmente na escala, né? Principalmente porque, né, isso, da medida que você atende o público comerciante, o comerciante, para ele, o preço de compra é custo. Então, para esse comerciante, para quem tem uma mercearia pequena, mesmo para quem tem um restaurante, para quem está operando, o custo de compra é algo muito importante para ele. Então, por isso que o nosso setor, ele normalmente, você opera buscando ganhar em volume e uma margem, né? Tanto que a margem líquida do setor, ela trabalha, quando muito, não é nem o cenário atual, em 2% de lucro líquido. No máximo isso, o ano passado, dado que os juros estão elevados, para que você tenha uma ideia, se a gente olha para 2024 e soma as 4 companhias de capital aberto, do setor alimentar, o lucro líquido foi inferior a 1%. Obviamente que parte disso está explicado pelo ciclo de juro alto que o Brasil vem passando, mas é um setor que, ou seja, nós visamos volume e escala e repasse de produto a preço baixo, fazendo para as indústrias, na nossa visão, um papel importante que é o de distribuidor complementar. Se nós olharmos para pouco tempo do passado, você veria caminhões das indústrias fazendo entrega porta a porta. Se você vai, por exemplo, pegar um exemplo, uma grande metrópole como Nova York, se você for na 4ª Avenida, 5ª Avenida, até às 10 horas da manhã, você vai ver caminhões de 3 eixos, 4 eixos fazendo entrega. Isso é impossível em São Paulo. Imagina aqui na Alameda Santos, no próprio Rio de Janeiro. Você ter os caminhões, Os caminhões fazendo entrega porta a porta. Então, o nosso modelo acaba que nós somos um distribuidor complementar também da indústria para esse pequeno comerciante. E para o pequeno comerciante, para ele é uma vantagem, porque é como se nós fôssemos o centro de distribuição dele. Aonde quem tem, por exemplo, um comércio de food service, ele vai muitas vezes diariamente na loja, ele vê o produto que ele precisa e faz uma reposição muito rápida. Qual é o impacto do cenário econômico para companhias de varejo como a sua? Infelizmente, o juro chegou agora a 15%. Quando foi na semana passada, na última quarta-feira, antes da véspera do feriado, o Copom elevou os juros no Brasil para 15%, o que faz com que nós tenhamos hoje um dos maiores juros reais do mundo. O cenário que nós temos visto, a consequência disso, é um corte de investimento da maioria das companhias. No caso mesmo do açaí, nós passamos por um ciclo de expansão tanto orgânico muito elevado, que demandou uma quantidade gigantesca de investimentos, e o último grande projeto que nós fizemos foi exatamente a compra dos hipermercados do Extra, 70 pontos comerciais, que são 70 pontos muito bem localizados no Brasil, o que fez com que a companhia tivesse, tanto na compra de ponto, como também nos custos para converter essas lojas de hipermercado em atacarejo, um investimento elevado. Então, o nível de alavancagem da companhia, quando nós tomamos essa decisão, o juro no Brasil estava, acho que 5%, havia uma expectativa que ficaria em torno de 7%, e foi a 14,75%, e a semana passada foi a 15%. Então, isso faz com que uma série de ajustes tenha que ser necessário. Com isso, haverá uma desaceleração na abertura de lojas do açaí? Sim. O cenário atual de juro faz com que a companhia, não somente o açaí, mas várias companhias, estejam muito focadas nesse momento em reduzir
a exposição a dívidas. No processo de desalavancagem, dado que as previsões de juros, né, mesmo se nós voltarmos ao ano de 2024 e olhasse qual era a previsão de aterrissagem final da taxa Selic ao final de 25, pode-se olhar que ela está muito acima do que esperava. Então isso causa para as companhias um cenário de incerteza que nesse momento dívida, então a preservação de caixa e foco em redução de dívida está em foco na maioria das companhias. Isso reduz os investimentos, né, principalmente materializado no nosso caso, na expansão de novas unidades. Mas nos próximos tempos terão aberturas de lojas ou vai reduzir totalmente? Não, a gente não chega, né, no caso da Said, não chega a eliminar totalmente, até porque vários projetos, principalmente projetos de lojas orgânicas, né, eles têm um tempo longo para obtenção de licença, alvarás, dependendo da cidade do Brasil, você pode chegar até 3 anos o tempo de aprovação. Essas decisões são tomadas com bastante anterioridade. Então, para que se tenha uma ideia, nós tínhamos um plano de expansão que previa 20 unidades para esse ano e 20 lojas para o ano que vem, que foram reduzidas agora para 10 lojas. E, obviamente, a companhia sempre vai estar olhando qual o nível de custo que a dívida está tendo em relação à nossa geração de caixa e podendo ajustar os seus níveis de investimento.